abordando os nossos temas a nível de jabuticaba, de questões tupiniquins, do que é novo, do que é velho, do que é que se adequa à realidade, do que é que atende efetivamente melhor ao mercado, ao comércio, à indústria e à realidade do trabalho, à função social da propriedade. Esse é um dos temas mais fortes que nós trazemos agora e o que levou a muitos questionamentos depois que o Brasil, no centenário da Organização Internacional do Trabalho, na 108ª Conferência Internacional do Trabalho, na qual nós tivemos a oportunidade de funcionar como assessor técnico, já vínhamos da 107ª Conferência, e lá, novamente, o Brasil foi inserido na lista suja dos 24 países descumpridores de normas da OIT, ou Comitê de Aplicação de Normas, identificou isso, houve a oportunidade para o Brasil, e na hora que houve a apresentação das denúncias, com consequente manifestação dos representantes de governos, trabalhadores e empregadores, após a defesa do governo brasileiro, muitos questionamentos foram feitos. A União Europeia, com um bloco de outros países, defendeu o sistema da OIT. E tudo isso aconteceu principalmente porque a defesa brasileira não atuou tecnicamente a nível de pontuar cada uma das denúncias, mas questionou genericamente as denúncias, dizendo que era um problema que vinha do sistema tripartite da OIT, do modo de seleção dos experts, do modo de seleção das denúncias. E aí foi relevante, porque no momento em que se questiona se esse sistema é atual ou não, se ele responde aos anseios e principalmente às necessidades do mercado, para que garanta o desenvolvimento econômico, mas com humanização, com centralidade no trabalho humano, com a questão do progresso social, foi relevante que grande parte dos países industrializados, as maiores potências, nós sabemos que a OIT, dentro do Conselho de Administração, tem 56 representantes. Desses 56, 28 são representantes dos governos, 14 representantes dos empregadores e 14 dos trabalhadores. Tudo aí a nível de segmento de maior representatividade. Dentro dos 28 do governo, tem 10 que são indicados pelas maiores potências a nível econômico e desenvolvimento industrial e comercial. Então aí você vai encontrar países como os Estados Unidos, Alemanha, dentre outros, e o BRICS, né, dentro desse contexto, Brasil, Rússia, Índia, China. Então são 10 países que estão lá nesse conselho permanentemente. Então, dentro desse bloco, na União Europeia, houve uma frente de defesa do sistema da Organização Internacional do Trabalho, da atualidade do sistema, isso a nível de governo, não foi uma defesa dos trabalhadores, foi uma denúncia de uma tentativa de equilibrar o que estava acontecendo para eles, para os denunciantes a nível de Brasil, e uma defesa a nível de República Federativa do Brasil, genérica, com relação ao sistema, ao modo de aceitação da denúncia e de análise da denúncia. E aí a União Europeia, juntamente com outros países, fez uma frente de defesa do sistema, dispondo sobre a atualidade desse sistema. Um dos maiores questionamentos das pessoas na atualidade é uma questão ligada à atualidade do sistema da OIT, a perspectiva de desenvolvimento desse sistema até hoje, desde 1919, com o Tratado de Versalhes, que trazia no artigo 427 a semente do que seria a OIT. Também a inserção após a Segunda Grande Guerra Mundial da OIT dentro da Organização das Nações Unidas que fora criada. Houve grande desenvolvimento mundial a partir daí, mas se questiona se com a robótica, com a microeletrônica, com a informática, com a inteligência artificial, o que alguns estão chamando de quarta revolução industrial, se isso, dentro dessa lógica tão dinâmica de um mundo que funciona de forma tão rápida, tão célere, em que as coisas vão ficando obsoletas de forma muito considerável, qual seria o papel da Organização Internacional do Trabalho? Qual seria o papel dessa instituição, do tripartismo, do diálogo social nesse momento? Esses são pontos que têm levado
principalmente ao setor patronal, à categoria econômica, a nível mundial, a questionarem a validade dos instrumentos de negociação que se tornam mundiais, multilaterais, principalmente os firmados na Organização Internacional do Trabalho. Esses instrumentos que são feitos hoje, por 187 países, e esse número vai variando, alguns países vão entrando, outros vão saindo, que integram a Organização Internacional do Trabalho e participam efetivamente da Conferência Internacional do Trabalho a cada ano, trazem exatamente como normas as recomendações e as convenções ou convênios da Organização Internacional do Trabalho. Hoje a OIT está com 190 convenções. A última é sobre assédio moral e acoso nas relações de trabalho. E muitos têm questionado se esses sistemas, se esses direitos ainda atendem à atualidade, ao mercado, principalmente diante da avassaladora questão da substituição do homem pela máquina nas relações de trabalho. Em um mundo que a cada dia aumenta o seu número populacional, a massa de trabalhadores e trabalhadoras que vão entrando no mercado, em torno de novos trabalhadores no mercado de trabalho, nós temos uma média, conforme a Organização das Nações Unidas, de 45 milhões de pessoas ingressando anualmente no mercado de trabalho, o que vai se agregar à massa que já existia lá. Então esse ponto tem sido questionado, principalmente em setores locais, em situações regionais. Há um protecionismo muito forte, mas quando se tem levado isso à Organização das Nações Unidas, quando se coloca isso à pauta junto com as maiores potências, o G7, os BRICS, dentre outros países, o que tem sido demarcado é que, conforme os estudos, o desenvolvimento ele tende a ser melhor quando há uma humanização. Porque essa humanização, ela traz, consequentemente, uma redução da pobreza. Trazendo a redução da pobreza, traz um índice maior de desenvolvimento humano. Trazendo um maior índice de desenvolvimento humano, há uma tendência de menor índice de criminalidade, menor índice de adoecimento das pessoas, maior preservação do meio ambiente. Então, nessa lógica desses 3 pontos de trabalho a nível de segurança, segundo, saúde, e depois meio ambiente, aí vem a questão das empresas, empreendimentos que trabalham com sustentabilidade, das inovações tecnológicas, da lógica exatamente de um custo que deixa de ser gerado pelas próprias empresas quando o Estado e a economia consegue absorver o máximo de pessoas, seja a nível da iniciativa privada, do empreendedorismo, seja no serviço público, seja a nível de vínculos empregatícios junto à iniciativa privada, nós vamos encontrar toda essa gama de situações que vai dar um equilíbrio, representando um menor custo. Por exemplo, se a empresa está em uma zona, em uma situação em que há muita criminalidade, facções, crime organizado, ela vai ter que investir muito em segurança se ela quiser desenvolver sua atividade naquele local. Então vai representar um custo, e um custo não baixo, e um perigo e um risco tanto para os trabalhadores quanto para os próprios empregadores. Então, tendo mais pessoas no mercado de trabalho funcionando, há uma redução, conforme os estudos, dessas pessoas participando na marginalidade, na criminalidade, ou seja, elas inserem-se dentro do sistema adequadamente. Assim, reduz-se a pobreza, reduz-se a criminalidade e reduz-se o nível de adoecimento consequente dessas pessoas, porque a violência e as instabilidades rotineiras a nível de mercado, de emprego, de trabalho, de condições, fazem com que as pessoas, nessas circunstâncias, se submetam a situações impensáveis às vezes. Daí a questão do aumento da violência, quando elas entram também a nível de situações muito difíceis, muito complicadas, há logicamente uma tendência de um maior adoecimento das pessoas. Quando utilizam transportes, por vezes, que são mais baratos, mais econômicos, como as motos, por exemplo, esses veículos, há uma tendência de haver um aumento, por exemplo, do número de acidentes. Até pela velocidade, quando essas pessoas estão, por exemplo, trabalhando de moto,
às vezes sem vínculo empregatício, exemplo aí desses aplicativos de alimentação, ganhando um pequeno percentual que é dividido com o aplicativo. Então essa pessoa está sempre rápido, procurando dar o mais rápido possível. Não raro a gente vê acidentes com essas pessoas, eles fazendo cruzamentos perigosos. Por quê? Porque a vida deles, a nível de sobrevivência econômico-financeira, está ali nas mãos do quantitativo de entregas que eles fizerem, que eles têm que comprar e depois têm que entregar esse produto. Então, há uma tendência de um aumento do adoecimento, do aumento de acidentes, do aumento de morte. Na hora que há um aumento de adoecimento, de morte, porque está aumentando o risco, isso aí vai impactar para quem? Vai impactar para os governos. Por quê? Porque tem que investir em políticas públicas de saúde. E se o governo não investir, o governo se deslegitima frente à população. Os problemas que nós estamos vendo aí no caso do Chile. Outra situação que pode acontecer também é que quando há um descrédito e uma deslegitimação do Estado, a tendência à marginalidade é muito alta e aí o controle fica muito difícil a nível de percepção e emancipação social. Nós vamos ver exatamente cada vez mais gastos com saúde e com segurança. E logicamente que mesmo o Estado ele não tem condições de arcar em absoluto com tudo isso e acaba a população ficando desprotegida, os negócios também desprotegidos e gera um efeito em cadeia que vai impactar em vários problemas. Então é uma preocupação muito grande a questão de ter trabalho para as pessoas, uma vez que o sistema ele se sustenta em pilares como o trabalho, o dinheiro e o consumo. Logicamente, essas pessoas têm que estar trabalhando para receberem os seus vencimentos e para poderem gastar para sobreviver. E é dentro desse ciclo que o sistema vai sobrevivendo. Então não há ainda estudos muito claros acerca do funcionamento de um mundo em que não haja trabalho. Daí, a Organização das Nações Unidas, agora em setembro, referendou a declaração do centenário da Organização Internacional do Trabalho, que foi feita na 108ª Conferência Internacional do Trabalho. E dispôs a Assembleia Geral das Nações Unidas que colocaria a sua pauta centrada no trabalho humano, uma vez que tem que haver uma humanização desse processo e uma solução dessas questões. E é nessa perspectiva que nós vamos encontrar a Declaração dos 100 anos da Organização Internacional do Trabalho. É importante que a gente faça uma leitura, uma reflexão acerca do que foi discutido, que a gente compreenda que esse documento foi feito em 2019, ou seja, é atual, que esse documento foi feito durante 10 dias dentro da Conferência Internacional do Trabalho, que esse documento foi feito com a participação das entidades mais representativas a nível de governos, de trabalhadores e de empregadores, ou seja, seguiu o modelo tripartite e conseguiu ser aprovado na Assembleia Geral, final da Conferência Internacional do Trabalho, e isso em junho de 2019 e já em setembro, levada por alguns países, passa a ser ratificada, passa a ser referendada, passa a ser respaldada também pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Apesar da OIT integrar a ONU, é importante dizer que o número de membros é distinto. Por exemplo, a OIT está com 187 membros, a Organização das Nações Unidas está com em torno de 193 Estados-membros. E há essa questão da avaliação específica do órgão e do referendo e do redebate e da participação democrática das grandes potências a nível mundial quando há um referendo desse texto pela Organização das Nações Unidas. Já nos considerandos da Declaração dos 100 anos da Organização Internacional do Trabalho, os representantes já começam dispondo que a questão da paz social, da democracia, do desenvolvimento econômico ganhou muito e se comprovou que essa atuação junto desse tripartismo com normas, pautas universais, tratados multilaterais, foi algo que foi muito relevante para o mundo e que continua atual. Assim se dispõe, que considera que a experiência do século passado confirmou que a ação contínua e concentrada dos governos, dos representantes dos trabalhadores, dos representantes dos empregadores,
É essencial para alcançar a justiça social e a democracia, assim como para promover a paz universal e permanente. Em seguida, eles reconhecem o avanço social e econômico com relação ao desenvolvimento do trabalho humano numa perspectiva de avanço. E assim se dispõe. Reconhece que essa ação, aportando avanços econômicos e sociais históricos que têm dado lugar a condições de trabalho mais humanas. Consideram, ademais, que a pobreza, a desigualdade, a injustiça, assim como os conflitos, os desastres e outras emergências humanitárias que persistem em muitas partes do mundo, constituem uma ameaça para os avanços e para o desenvolvimento da prosperidade compartilhada e o trabalho decente para todos, que é um ponto forte a nível de se perceber as guerras que estão acontecendo no mundo atual e a questão dos respeitos aos direitos mínimos de cada um dos trabalhadores e trabalhadoras, à dignidade da pessoa humana, ao desenvolvimento humanizado, a uma economia sustentável, respeitando a dignidade dos trabalhadores, não travando o desenvolvimento econômico e respeitando o meio ambiente, uma vez que já se observa, por exemplo, que com o tempo, a partir do desenvolvimento de economias não sustentáveis, os impactos ambientais vão gerando o quê? Uma queda no desenvolvimento econômico. Começa caindo de muito, cai 14%, 20%, 30%, até que setores são totalmente extintos. Por quê? Porque desrespeitaram o meio ambiente e não tem mais como prosseguir, consequentemente impactando as cidades, as pessoas e a economia mundial como um todo, uma vez que a economia é a ciência que estuda os escassos recursos para atender às necessidades limitadas de uma sociedade. Então, os recursos são escassos, tem que haver esse tipo de respeito, quer dizer, uma noção de equilíbrio é fundamental, demarcando a atualidade do sistema tripartite, do diálogo social e da existência da Conferência Internacional do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho com suas normas e pautas multilaterais, universais, aprimorando as relações humanas. Importante que se reafirma o que foi elaborado por ocasião da Constituição da OIT. Então eles reafirmam o texto integral da Constituição da OIT, também reafirmam a Declaração da Filadélfia e trazem os pactos que foram atualizando a atuação da OIT, como o que foi declarado em 1998 e 2008, após a última grande crise do capital que tem sido propalada até o momento. E aí se dispõe que destaca a importância da Declaração da OIT relativa aos princípios e direitos fundamentais do trabalho de 1998 e a Declaração da OIT sobre a justiça social por uma globalização equitativa de 2008. Recorda e reafirma os fins objetivos, princípios e o mandato estabelecidos na Constituição da OIT e na Declaração da Filadélfia de 1944. E é nesse ponto relevante que eles compreendem que todos os avanços tiveram uma grande participação desse sistema tripartite, desse diálogo entre governos, trabalhadores e empregadores. E se animam que nos 100 anos da OIT isso ainda exista e colocam o desenvolvimento, o aprimoramento, a renovação desses institutos dentro da realidade mundial para que haja cada vez mais justiça social. E assim eles dizem que estão animados pelo imperativo de justiça social que deu nascimento à OIT há 100 anos e pela convicção de que os governos, os trabalhadores e os empregadores do mundo podem chegar a revitalizar a OIT e configurar um futuro do trabalho em que haja realidade sua visão fundadora. A nível de movimento sindical, de quem defende, de representações, de diálogo social, eles reconhecem que o diálogo social ele é fundamental para o desenvolvimento das relações, tem sido fundamental, e nesse momento em que a dinâmica das relações de trabalho, com todas as inovações tecnológicas que tem, são tão rápidas que a própria legislação dos estados não tem tempo, às vezes, de acompanhar, que as normas internacionais também, às vezes, não chegam a tempo, e a negociação com o diálogo social, empresas, sindicatos, aqui no Brasil, os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho, esses pontos são fundamentais para o desenvolvimento a nível mundial e atendem de verdade, uma vez que
não se deve contar apenas que há uma ação sem uma reação, porque por vezes quando não há uma organização vai gerando uma insatisfação, as pessoas vão se desanimando e vão entrando em movimentos, às vezes se desanimam e vão adoecendo no trabalho, a questão do assédio moral, a questão do adoecimento no trabalho, e vão se afastando dos postos de trabalho com impacto para a empresa, porque não tem outra pessoa para colocar no lugar imediatamente, porque tem que capacitar, e há muita dificuldade, logicamente há uma queda na produtividade, e quando há um enrijecimento, às vezes, dos canais de negociação com enfrentamentos. Então, a depender da categoria e a depender do problema que está sendo enfrentado, pode haver problemas muito grandes e que as empresas, por vezes, clamam para que tenha uma representação para negociar o fim daquele problema, para que ela possa continuar a produzir e desenvolver sua atividade. Então, esse ponto é importante aqui dentro dos considerandos da declaração, porque eles dispõem que, reconhecendo que o diálogo social contribui à coesão global das sociedades e é crucial para uma economia que seja produtiva e funcione corretamente. Outro dos considerandos relevantes é o reconhecimento da importância das empresas que trabalham de modo sustentável a nível de economia mundial, os casos importantes, os exemplos que podem ser seguidos, inclusive pelas transnacionais, pelas grandes empresas, e podem ser replicados nos países. Daí eles reconhecem o que se segue. Reconhecem a importância da função das empresas sustentáveis como geradoras de emprego e promotoras de inovação e trabalho decente. Outro ponto importante é que eles reafirmam que o trabalho não é uma mercadoria. Algo que já vinha desde o Tratado de Versalhes, como nos nossos cursos a gente tem apresentado no artigo 427. Tem aí o curso de Direito Internacional do Trabalho que nós estamos oferecendo aí na Udemy e muitos outros cursos que a gente tem colocado no ar online para facilitar o acesso das pessoas. Mas veja um ponto importante: se comprometem a um mundo do trabalho livre de acosso e violência. Ponto importante, acho que ano retrasado houve movimentações em alguns países e a nível de movimentos paredistas, de greves, e trabalhadores foram simplesmente metralhados. Então, situações que geraram graves problemas, que pode gerar uma insurgência total até na população. E casos muito relevantes, porque o Estado vai se deslegitimando. É importante pensar na legitimação que tem que ser dada ao Estado se o Estado faz a sua parte. Se o Estado não faz, não consegue equilibrar, se não há uma economia equilibrada, se não há emprego para as pessoas ou trabalho decente para as pessoas, há uma tendência novamente de se pensar no aumento, na correspondência do aumento do nível de pessoas recorrendo à marginalidade, à violência e à criminalidade. Logicamente, pode até impedir o desenvolvimento de atividades econômicas. Outro ponto importante é a questão do multilateralismo. Diante das dificuldades de diálogo por parte de alguns países, da dificuldade de algumas potências, às vezes do protecionismo muito acentuado, alguns estão recorrendo a pactos locais, a organismos meramente regionais, como se fossem substituição aos pactos multilaterais. E aí eles reafirmam na declaração dos 100 anos da OIT, que foi referendada pela Assembleia Geral da ONU, que foi reafirmada pela Assembleia Geral da ONU, que entendem a força que tem o multilateralismo. E o multilateralismo não dá para fazer de forma apenas de multi-estados, mas tem que ser direitos que sobejam aos estados. Não pode ser apenas pactos que tem a ver com um estado ou outro, ou 2 estados, 3 estados, que só fiquem adstritos aos estados que firmam o pacto. Tem que ser pactos que trazem uma pauta mundial, uma pauta universal, direitos humanos universais que têm que ser cumpridos ou haver um esforço de cumprimento por cada um dos estados no mundo que desenvolvem, por exemplo, as suas economias. E aí é importante refletir sobre isso, que quem está adiante dessas questões, em especial, é a Organização Internacional do Trabalho. E aí eles dispõem que, destacando a importância de promover o multilateralismo, em particular para configurar o futuro do trabalho que queremos e para afrontar os desafios do mundo do trabalho. E nesse momento dos considerandos, eles exortam a todos os que pertencem à Organização Internacional do Trabalho, a todos os que são membros, os Estados-membros, para que eles exortem, para que eles desenvolvam, para que eles
aprofundem as discussões e as ações no sentido de justiça social. E assim se dispõe que, exortando a todos os participantes da OIT, que renovem seu firme compromisso e revitalizem seus esforços em prol da justiça social e da paz universal e permanente, que acordaram em 1919 e em 1944. Ou seja, eles já alertam que esse retrocesso para interesses meramente particulares ou meramente regionais, o protecionismo, pode gerar guerra. E eles fazem essa lembrança que o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial e dá ensejo à criação da OIT, esse tripartismo, esse diálogo, com o tempo a Organização Internacional do Trabalho chegou a ganhar inclusive o Prêmio Nobel da Paz, o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, então quer dizer, foi com o diálogo. Então eles já percebem que se isso não for exortado, há uma tendência muito grande de guerras de mercado, como já aconteceu na história, a nível de uma percepção que não se repita um ciclo tão nefasto da história humana. E por fim, nos considerandos, eles vêm dizer por que eles estão movidos para adotar o que vai ser disposto na Declaração dos 100 anos. Eles dizem que, movida pelo desejo de democratizar a governabilidade da OIT mediante uma representação equitativa de todas as regiões e de consagrar o princípio de igualdade entre os Estados-membros, eles adotam agora, em junho de 2019, a presente declaração do centenário da OIT para o futuro do trabalho. Então, um ponto muito forte que a gente vai aprender a discutir aqui cada um dos dispositivos criados de forma tripartite e atual agora em 2019. Muitas pessoas se perguntam como é que faz um documento para a Organização Internacional do Trabalho. Qual o valor, como é o tripartismo, como é que funciona realmente isso, para ver se ele tem legitimidade para cumprimento, para que se perceba a nível mundial que ele tem várias cabeças pensando, para que se defenda realmente a atualidade ou não desse sistema. E aqui é relevante que a gente entenda que essa declaração do centenário, que foi referendada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2019, que foi elaborada em 2019, lá na Conferência Internacional do Trabalho, em junho, em Genebra, ela vem desde 2013 sendo pensada. O diretor-geral da OIT levantou essa proposta ainda em 2013, na 102ª Conferência Internacional do Trabalho, lá na Suíça, e ele apresentou 7 iniciativas básicas que deveriam conter na declaração. Antes, a declaração lá no Conselho de Administração, formado por 56 membros dessas potências, de representações tripartites a nível mundial, ele levantou a ideia de ter um documento no centenário. Segundo, levantou 7 iniciativas básicas. E dentro dos 7 pontos que ele levantou, que foram aprovados pelo Conselho de Administração, estavam a governação, a questão do papel da OIT, dos que eles chamam mandantes, né, que são os entes representantes, governos, trabalhadores e empregadores, a representação. A questão das normas da OIT, as normas que já existiam, as que estavam sendo elaboradas e as futuras normas que poderiam, porventura, vir a ser elaboradas. A questão do trabalho verde, a discussão da sustentabilidade, um ponto muito relevante a nível de criação de emprego, de humanização, racionalização das substituições do homem pela máquina. A questão da aproximação das empresas para que se veja com maior afinco uma representação das empresas cada vez mais ativa dentro da OIT, não para mandar, mas para participar mais efetivamente no tripartismo, com ideias visualizando o máximo de ações sustentáveis possível. Outro ponto, a erradicação da pobreza, uma vez que onde tem fatores de pobreza, às vezes inviabiliza atividades econômicas, com consequente queda no emprego. Então, com a questão do trabalho decente, as pessoas se incentivam a ir ao trabalho, consequentemente evitam de entrar na marginalidade, nas facções, na criminalidade, o que impacta a nível de menor gasto com políticas públicas, com segurança pública, com saúde por parte dos estados, o que aprimora as relações comerciais e industriais, uma vez que haverá capacitação das pessoas, elas vão mantendo seus postos de trabalho, desenvolvendo os produtos com menor custo.
A lógica da erradicação da pobreza também no sentido de que cada emprego beneficie diretamente aquele que está empregado e a sua família, e indiretamente várias pessoas que vão participar do ciclo e da geração de consumo. Então, a pobreza não beneficia a ninguém. Tá? É importante ser uma das ações da OIT, que já consta desde a Declaração da Filadélfia em 1944. Nós vamos ver a questão da mulher no trabalho e, principalmente, um assunto central da declaração, a questão do futuro do trabalho diante dessa substituição que já tem sido tão falada por nós aqui. Nesse momento, houve várias sessões do Conselho de Administração para discutir essa proposta, para dar um start nessa proposta do diretor-geral. Eles aprovaram esses 7 princípios que deveriam constar, esses 7 eixos, e houve diversas sessões a partir de 2013. Houve consultas com os 3 grupos de mandantes, ou seja, com governos, trabalhadores e empregadores, com representação na OIT. Depois houve surgimento de orientações estratégicas sobre o futuro do trabalho. E aí leva-se novamente para os membros do Conselho de Administração, como nós desenhamos o processo, ou o procedimento de como é feito esse documento para que ele chegue às mãos nossas hoje e no mundo inteiro. Então, logicamente que houve um apoio à negociação do documento final, houve a criação de um comitê plenário já naquela época para que se discutisse essas questões e centralizasse as ações para que pudesse sair. Seria uma declaração do centenário que teria o valor dos demais documentos da OIT, como a Constituição da Organização Internacional do Trabalho, como a Declaração da Filadélfia de 1944. E aí essas reuniões e sessões do Conselho de Administração aprovaram as propostas do diretor-geral. E essas propostas depois foram encaminhadas em várias etapas no processo de elaboração. Dentro dessas etapas do processo de elaboração, seria construído um documento de trabalho para as consultas tripartites informais, que seria realizada a partir de fevereiro de 2019. Vejamos que a ideia surge em 2013, começa a tomar corpo, passa do diretor-geral para o Conselho de Administração, segue para consultas informais, cria-se uma comissão, em seguida traz uma pauta com um calendário, com uma agenda. Então, haveria um documento com base naqueles eixos que tinham sido pensados no início para ser utilizado na primeira consulta informal já no ano do centenário, em fevereiro de 2019. Depois dessa consulta, haveria consideração pertinente com relação ao que fosse apresentado e avaliado pelo Conselho de Administração e pela comissão que fora criada, essa comissão plenária, e aí sairia um segundo texto. Esse segundo texto com os elementos básicos do texto final para o debate e orientação do Conselho de Administração em uma reunião que aconteceria em março de 2019. Seguindo o calendário, depois das considerações do Conselho sobre o que fora dito na consulta informal tripartite, volta e faz-se um terceiro texto. E com esse terceiro texto que sai do Conselho de Administração, volta para as consultas informais a serem realizadas em abril de 2019. Veja que já estamos nos aproximando da conferência, que ocorre entre maio e junho. E aí saiu a proposta de texto preliminar, um documento final para disponibilizar em maio de 2019 para as novas consultas. Foi importante isso, porque já decidiram que o nome do documento, inspirado na Declaração da Filadélfia, seria também uma declaração até para questões de valor dele. Outra questão que seria importante e que seria uma reafirmação do que estava posto nos princípios gerais da OIT, na Constituição da OIT, na Declaração da Filadélfia, definiria esse documento estratégias de longo prazo para a atuação da OIT, tomar exatamente em conta o relatório da condição mundial, uma comissão que foi criada para elaborar e fez os estudos muito interessantes sobre o futuro do trabalho. Então, tomasse com base esses dados, esses estudos dos experts, ou os expertos da OIT, com base em vários estudos que ela proporcionou, como diz lá na Declaração da Filadélfia, secundando com os estados
para o desenvolvimento de vários programas. E aí ela reafirmaria esse documento básico de consulta, a liderança da OIT na definição do futuro do trabalho, a nível da questão da reafirmação do multilateralismo, de termos direitos sociais básicos, de termos a questão do equilíbrio entre o capital e o trabalho, o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento humano, a função social da propriedade, quer dizer, desenvolvimento de todos os lados, de forma equitativa e tratando de modo igualitário os Estados membros da Organização Internacional do Trabalho. Lembremos, estamos com em torno de 187 Estados. Então, a partir do momento em que começa a Conferência Internacional do Trabalho, a 108ª, que é a Conferência do Centenário, em 2019, essa que nós já dissemos que tivemos a oportunidade de participar também. Vimos lá, participamos, era uma sala, a sala chamava assim, e você estava lá dentro do Palácio das Nações, em Genebra, lá na Organização Internacional do Trabalho. Para quem nunca foi a Genebra e conheceu o sistema da OIT, você tem o Bureau Internacional do Trabalho, é o BIT, né? É um prédio que é só da OIT, às vezes a gente coloca aqui algumas imagens, é muito bonito lá no prédio do Bureau, e como vão muitas pessoas, quer dizer, são 187 países, Estados membros, 3, no mínimo, né? 3 representações, representantes dos governos, representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores. De ambos, aí você tem delegado para participar do Comitê de Aplicação de Normas, você vai ter outros membros técnicos para as comissões técnicas. Nós tínhamos, por exemplo, um representante para essa declaração, Comissão da Declaração do Centenário, e tínhamos para as comissões que estavam discutindo normas, como a que fechou a 190ª Convenção Internacional do Trabalho sobre acoso e assédio moral nas relações de trabalho. Então, nesse momento que nós fomos perceber, para os que estão aqui hoje, estamos tendo a oportunidade de ter alguns colegas nos acompanhando, estava sendo desenvolvido entre o Bureau Internacional do Trabalho e o Palácio das Nações, que chama o Palais. Ela fala francês, né, nesse momento, já que a gente percebe que a Suíça é um país interessante, que chama Comunidade Helvética, né, quando você chega em Genebra. E lá você tem a parte que é mais próxima da Alemanha, o pessoal fala alemão, a parte que é mais próxima lá da Itália fala italiano, e a parte mais próxima da França fala francês, né? Genebra é exatamente uma cidade limítrofe com Annemasse, que é a primeira cidade da França. Muitas pessoas, inclusive no nosso vídeo sobre a 108ª Conferência, nós apresentamos alguns detalhes sobre isso. Muitas pessoas ficam em Annemasse, que às vezes é mais em conta. Então, todo dia a pessoa vai para a França e volta para a Suíça. Então, fica, quer dizer, lá fala francês puro. Então, vamos lá para o Palais. Então, nesses contextos de ir para o Palais, houve esses trabalhos dessas comissões. Então, a gente ficava transitando entre as comissões e ajudando o delegado e os demais representantes de comissões técnicas na nossa função enquanto assessores técnicos, em que nós tivemos a oportunidade de participar. Na época, nós tínhamos sido para uma atuação e indicados, conversados e dialogados a nível de orientação para uma das centrais aqui do Brasil, que era a Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB. E tivemos uma participação forte junto com a CSB e com todas as centrais, as 6 centrais reconhecidas aqui no Brasil, e fomos mostrando essas discussões para a elaboração dos textos, para as denúncias e para as análises das questões de lá. Então, nesse momento, na 108ª, foi feita a ordem dos trabalhos. Entre março e outubro de 2017 já tinha como é que funcionaria a ordem dos trabalhos quando tivesse o texto final para a consulta. E aí houve um consenso geral que essa declaração iria orientar as futuras ações da OIT. Que a ordem dos trabalhos dentro da Conferência Internacional do Trabalho deveria focar no futuro do trabalho, que consequentemente levaria nessa corrente o papel da OIT com essas questões. E a base estaria na Declaração do Centenário como documento final.